Olá, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, amém? É muito bom poder estarmos aqui juntamente com você nessa noite, para juntos nós meditarmos na palavra de Deus. Como é bom poder estarmos aqui juntos e podermos agradecer a Deus e podermos ouvirmos a palavra de Deus aqui nesta noite. Meu amado, antes de nós meditarmos na palavra de Deus, eu quero convidá-lo para nós orarmos a Deus. Pedimos a Deus para que, através desta palavra, Ele possa falar ao seu coração. Vamos orar? Grandioso e amantíssimo Deus, louvado, exaltado seja o teu nome. Ó Deus, nós estamos aqui diante da tua presença e diante da tua palavra, que será lida e anunciada. Que o teu Santo Espírito possa, ó Deus, falar profundamente a cada coração, a cada vida. Ó Deus, que a tua palavra possa achar guarida. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Estarei lendo lá no livro de Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 10. Você pode estar aí também acompanhando conosco. Diz assim a palavra de Deus. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Depois se foram à presença do rei e lhe perguntaram no tocante ao interdito real: porventura não assinaste o interdito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, exceto a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do interdito que assim assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ouvindo então o rei a notícia, ficou muito penalizado e, a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo e até o pôr do sol trabalhou para o salvar. Nisso, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei estabelece se pode mudar. Então o rei deu ordem e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. Ora, disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que no tocante a Daniel nada se mudasse. Depois o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então o rei se levantou ao romper do dia e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada em mim inocência diante dele e também diante de ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou
e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e não se achou nele lesão alguma, porque ele havia confiado em Deus. E o rei deu ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Com isto faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino nunca será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Meus amados, que texto lindo. Texto muito conhecido. Quantas histórias são contadas a respeito da vida de Daniel na cova dos leões. Então, eu quero meditar por alguns minutos sobre esse texto que acabamos de ler, sobre o tema Deus nunca abandona os seus. Meus amados, Daniel era um homem temente a Deus. E como um homem temente a Deus, íntegro e reto diante de Deus, Daniel também era um servo zeloso. Daniel prestava serviço ao rei com muita dedicação, com muito zelo, como assim deve ser o cristão, que deve fazer sempre o melhor, seja ali no seu trabalho, no seu emprego, no seu estudo, deve dar o melhor. Daniel dava o melhor. E a mão de Deus, ela era sobre Daniel. Então, tudo que Daniel colocava a mão, prosperava, ia bem, era bem sucedido. Por isso o texto diz que então o rei queria colocar Daniel numa posição ainda mais superior. Isso levou com que aqueles companheiros de Daniel lá se invejassem e começaram então a procurar algo na vida de Daniel que pudesse incriminá-lo. Interessante que quando você lê todo o texto, você vai ver que eles procuraram, varreram a vida de Daniel, mas não encontraram nada, a não ser o Deus que Daniel servia. Então aqueles homens maldosamente, ali tramando o fim de Daniel, eles vão ao rei, para que o rei então faça ali um decreto, para que num período de dias, 30 dias, ninguém fizesse uma petição a nenhum outro Deus, a não ser somente ao rei. Isso é claro, aparentemente o rei entendeu que os reis gostavam de ser adorados, os reis se sentiam deuses, né? Mas mal sabia o rei que aquilo ali era para destruir Daniel. Porque o rei amava Daniel, o rei gostava de Daniel, porque Daniel era um servo exemplar, um homem excelente, a mão de Deus estava sobre ele. Interessante, meus amados, que aqueles homens então fizeram isso. Porque o rei pensava em colocar Daniel como presidente sobre os 120 príncipes, que está lá no versículo 1 e 2. Os presidentes, os príncipes procuravam então na vida de Daniel algo que o prejudicasse. Então eles começaram a trabalhar algo. Olha, nós não podemos permitir isso. Esse é um exilado, foi trazido para cá e agora vai ficar sobre nós. Então começaram a tramar algo para destruir a vida de Daniel. Meus amados, os presidentes, os príncipes não acharam nada na vida de Daniel, a não ser o de servir ao Deus de Israel. Então fizeram esse trama, foram ao rei, ludibriaram o rei, enganaram o rei, e o rei então fez assim como eles haviam ali conversado.
Meus amados, nós vivemos num mundo em que muitas lutas se levantam contra os servos de Deus. Quantas lutas, quantas batalhas vão levantar contra aqueles que amam a Deus? Nós vemos aqui no texto que ali se levantou uma luta muito grande contra Daniel. E pode levantar luta contra você lá no seu trabalho, né, lá no seu empreendimento, lá no seio da sua família, com os amigos. E muitas das vezes as pessoas vêm, nem entendem, mas por quê? Né? Porque eu estou servindo a Deus, eu estou buscando a Deus, eu estou caminhando com o Senhor, a minha vida está em dia, né? E as lutas, elas levantam. E elas surgem do nada, como surgiu na vida de Daniel. Mas nós vamos aprender aqui, meus amados, como é bom ser íntegro, ser reto, estar na presença de Deus, porque, meus amados, o inimigo pode usar pessoas, circunstâncias, meios para levantar contra nós, mas ele será derrotado. Então nós vemos aqui que Daniel era um homem de Deus. Varreram a vida de Daniel, não puderam achar nada. Que bom que os nossos homens que hoje foram eleitos, né, pelo povo, estão ali nesses cargos importantes para trabalhar em favor do povo. Que bom que, se houvesse uma varredura nas suas vidas, pudesse ser como Daniel, ser achados íntegros, honestos, sinceros. E quantas vezes a gente vê pelas mídias sociais o contrário. Mas existem homens e mulheres como Daniel, que estão à frente fazendo um trabalho excelente. Mas não só na área política, meus amados. Isso deve ser em toda a área. Toda a área. Isso deve ser na nossa família, isso deve ser lá no nosso trabalho, isso deve ser lá no colégio, isso deve ser em todo lugar. A nossa vida tem que ser uma vida assim como foi a de Daniel. Que as pessoas varreu, olha, não tem nada que possa acusá-lo, nada que possamos levar aqui contra ele. Nada. Então, meus amados, lá em Mateus 28, versículo 20, a parte B, Jesus diz que ele estará conosco todos os dias. Se nós fizermos a nossa parte, como Daniel fazia a parte dele, se nós fizermos a nossa parte, sendo sinceros, íntegros, retos, obedientes à palavra de Deus, vivendo na palavra de Deus, meus amados, as lutas vão se levantar, mas elas cairão por terra, porque Jesus está conosco e Ele é fiel. Mas nós também precisamos ser fiel ao Senhor. Nós vemos também, meus amados, que Saulo, né, que perseguia e prendia os cristãos, ele foi parado por Deus. Deus poderia ter destruído Saulo, mas Deus tinha um plano na vida daquele homem. Então Deus, aí um dia, quando ele estava indo para poder prender cristãos, e Deus então ali, aquela luz forte, e ele cai por terra, cego, e depois, né, Deus vai usar o homem de Deus para poder restaurar-lhe a visão. Não só restaurar a visão física, mas a visão espiritual. E aí aquele Saulo que perseguiu os cristãos, que matava os cristãos, agora se torna o Paulo. Aquele que leva a mensagem, aquele que proclama Cristo, aquele que planta muitas igrejas, aquele que vai fazer a obra de Deus. Então, meus amados, entendemos que Deus, ele está no controle. E aí nós vamos ver também no passado os imperadores romanos matando muitos cristãos, e vimos a sua destruição no decorrer da história. Quantos e quantos se levantaram contra homens de Deus. Mas nós vamos ver também no decorrer da história, meu irmão, que, olha, nada pode parar, nada pode destruir os homens de Deus. A Bíblia diz, com Cristo nós somos mais do que vencedores. Meu amado, Daniel conhecia o Deus que servia. Você conhece o Deus que você serve? Daniel conhecia. Daniel tinha uma intimidade com Deus, tanto que Daniel orava 3 vezes ao dia. E Daniel era um homem muito ocupado,
Porque hoje, às vezes, as pessoas dizem, eu não tenho muito tempo, é muita correria. Sabe, o que precisa, meu amado, é ser estabelecido prioridades na nossa vida com Deus. E Daniel tinha prioridade com Deus, ele orava 3 vezes ao dia. Ele era um homem muito ocupado, de muita responsabilidade no reinado, mas ele tinha ali o seu compromisso com Deus. E isso é muito importante, meu amado, nós temos nosso compromisso com Deus, porque quando vier a adversidade, aí, meu irmão, não vai ter jeito. Porque quando vem a adversidade, quando vem o problema, então Daniel, a gente pode aprender com Daniel o que acontece. Quando ele soube que o edito estava assinado, o que ele fez? Ele foi orar. Se fosse outra pessoa, eu diria, não, 30 dias passa rapidinho, então nesses 30 dias eu não vou orar. Né? Não vou orar nesses 30 dias, 30 dias eu vou ficar tranquilo, não vou, para poder não ser pego, porque ele sabia que aqueles homens estavam vigiando ele, para pegar ele, porque eles sabiam. Mas Daniel foi orar, porque ele tinha intimidade com Deus, porque ele sabia que tudo que acontece é permissão de Deus. Deus estava permitindo que aquilo acontecesse. E que ele poderia ser lançado na cova dos leões. Ele poderia até ser morto pelos leões. Mas ele sabia que ele estava salvo em Deus. Que a morte física não separaria de estar eternamente com Deus. Então, meu amado, nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Diante das lutas que temos passado, diante das adversidades que temos passado, nós precisamos cada vez mais buscar a Deus. Nós estamos num momento em que muitas cidades não está se podendo ter o culto presencial. Mas nós podemos cultuar a Deus em casa. Quantas pessoas nesse tempo estão esfriando a fé, estão se afastando de Deus, estão distanciando de Deus, não estão lendo a Bíblia, não estão orando, e aí está distanciando de Deus. E nós estamos vivendo um momento de sinais em que Jesus está voltando. Quantas pessoas saindo da presença de Deus. Mas, meu amado, nós precisamos, diante da adversidade, nos voltarmos para Deus. Fazermos como Daniel fez, ele foi orar, e eu tenho certeza, meu amado, que naquela oração, Daniel colocou diante de Deus, olha, está assinado aí um decreto aí pelo rei, e eu sei que isso aí é para mim, e eu creio que Daniel abriu o seu coração diante de Deus ali, e o texto que nós lemos diz que então aqueles homens foram lá e viram Daniel clamando ao seu Deus, foram lá no rei, cobraram do rei, o rei tentou livrar Daniel, mas não pôde, e teve que então mandar buscar Daniel, e Daniel foi lançado na cova dos leões. O que me chama a atenção aqui, meu amado, é que o rei conhecia Daniel, e ele vai dizer para Daniel, o teu Deus, a quem tu serve, ele te livrará da boca dos leões. Meu amado, eu entendo aqui e aprendo aqui com aquele rei, apesar daquele rei não ser um adorador do Deus de Israel, mas depois disso tudo que aconteceu com Daniel e depois do decreto que ele vai aqui baixar, porque ele passa aquela noite ali em jejum, e pela manhã ele vai lá na cova dos leões chamar por Daniel. Ele vai lá. E pôde ali ter aquela experiência maravilhosa de ouvir a voz de Daniel. O meu Deus a quem eu sirvo, ele me livrou da boca dos leões, porque eu fui achado inocente. Meus amados, que coisa maravilhosa. Daniel conhecia o Deus que servia. Meu amado, cada dia precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Mas como conhecer o Deus que nós servimos se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não se esforça nas coisas do reino de Deus? A gente precisa se esforçar, precisamos buscar a Deus, precisamos estar na presença de Deus. Pode ter muito trabalho, pode ter muita ocupação, mas as coisas de Deus têm que ser prioridade na nossa vida. Ler a palavra de Deus, vida de oração, vida de comunhão com os irmãos, orar um pelos outros. Então nós precisamos ter prioridade. Daniel tinha suas prioridades.
Nós precisamos conhecer o Deus que servamos. A oração, meu irmão, é a chave da vitória. E nós estamos passando um tempo de adversidade e tem muitas pessoas cristãos que não estão orando e estão orando muito pouco. E às vezes a gente conversa com as pessoas, esqueço. Sabe? É preciso haver compromisso com Deus. Aí quando vem a adversidade, vai vencer como? Então, meu amado, a oração é a chave da vitória. Daniel não fugiu da situação, ele colocou a situação diante de Deus. Nós não temos que fugir da situação, mas nós podemos colocar a situação diante de Deus. Nós estamos vivendo um momento muito adverso, que é a pandemia. E a pandemia está causando um monte de coisa. Falta de emprego, né? Está causando outras enfermidades, como depressão, e problemas familiares. Então, meu amado, é preciso você colocar diante de Deus. É preciso você colocar diante de Deus, porque para Deus tudo é possível. Para Deus não existe nada impossível. Daniel sabia disso. Daniel, olha, quem criou os leões foi Deus. Então, se Deus não quiser, os leões não vão fazer nada comigo, como foi a vontade de Deus. Deus fechou a boca dos leões. Então, meu amado, Deus está no controle. O vírus da pandemia do Covid-19 não é maior do que Deus. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Ele é poderoso para cuidar da minha vida, da sua vida. Ele é poderoso para sustentar nossas famílias. Ele é poderoso para nos livrar de todo mal. Ele é poderoso para nos dar a vitória, seja em que você possa estar passando. Então é preciso continuar confiante, continuar buscando, continuar adorando, continuar na presença do Senhor. Precisamos aprender com Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Por isso, meu amado, como é importante ter um momento com Deus. Você tem tido um momento com Deus? Você tem priorizado um momento com Deus? Isso é muito importante. Deus deseja, meu amado, que nós tenhamos este momento com Ele. E o quão bom, porque aonde nós estivermos, Deus está em todos os lugares. Então, meu amado, Deus fala conosco através da sua palavra. Deus fala conosco de diversas maneiras. Deus usa a natureza, Deus usa pessoas. Deus usa muitas maneiras para falar conosco. E nós podemos falar com Deus através da oração. O nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e assim diz o salmista, e Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Como é bom saber disso. Porque, meu irmão, às vezes tem momentos nós estamos diante de situações que o dinheiro não resolve, que amigos não resolvem, mas Deus resolve. Deus resolve. Para Deus não tem enfermidade, para Deus não tem crise. Ele pode todas as coisas, então nós precisamos nos derramar diante de Deus, como Daniel fez. Ele se colocou diante de Deus. E interessante que eu aprendo aqui, meu irmão, que Daniel, Deus permitiu que ele fosse lançado na cova dos leões. Eu creio que Daniel, muitos podiam até pensar, puxa, mas Deus daria um escape, né, para que Daniel não fosse lançado na cova dos leões. Mas Deus permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Mas Deus não permitiu que os leões matassem Daniel. Então Deus pode permitir a mim, a você, a passar por momentos terríveis, a chegar ao fundo junto com os leões. Mas Ele é poderoso para fechar a boca dos leões e não destruir você, não destruir a sua casa, não destruir a sua família, não destruir o seu trabalho, não destruir o seu empreendimento. Porque Ele é o Todo-Poderoso, meu irmão. Então, nosso Deus é tremendo. Como é maravilhoso servir a esse Deus. E aí, Jesus vai dizer para nós, Ele diz, no mundo tereis tribulações, aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer também. Porque quem vai nos dar a vitória é Cristo Jesus. Então, meu amado, ser servo de Deus é passar por momentos difíceis, quando parece que tudo acabou.
Parecia que tudo tinha acabado na vida de Daniel, né? Aquelas pessoas, então, eu creio que depois que Daniel foi lançado na cova dos leões, eu creio que aqueles homens foram comemorar. Olha, tiramos Daniel, acabamos com Daniel. Eu creio que eles foram festejar, se alegrar. Olha, acabou para Daniel. Eu creio que até zombaram do Deus de Daniel. Mas no outro dia, eles tiveram uma notícia terrível, eles foram trazidos pelo rei. Eles, suas mulheres e seus filhos, diz aqui o texto, que foram lançados na cova dos leões. E o texto diz que antes deles chegar no fundo da cova, os leões já estraçalhavam eles. Que tristeza. Olha o preço que eles pagaram. Olha o preço que a família deles pagou. Então, meu amado, há muitas pessoas pagando um preço muito caro. Quantas pessoas que estão pagando um preço caro, por quê? Afastaram da presença de Deus. Afastaram da palavra de Deus. E aí, meu irmão, quando nós vamos para outro caminho, em outra direção, as consequências são desastrosas. Porque esse mundo que parece que oferece tudo de bom, e parece que a pessoa vive fazendo o que quer, da forma que quer, curtindo a vida, mas esse mundo pertence a Satanás. E a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. O que veio para dar vida com abundância é Jesus, meu irmão. Que veio para trazer alegria, para trazer paz, para trazer esperança. É Jesus, somente Ele é que pode cuidar de mim, de você, de cada um de nós. Porque Ele nos ama. E Ele nos ama e Ele provou isso entregando a sua vida lá na cruz do Calvário. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus, Ele nos ama. E Ele provou isso. Agora, nós precisamos também amar a Deus. E precisamos demonstrar isso, sendo obedientes à sua palavra. Para isso é necessário que eu leia a palavra, que eu reflita sobre a palavra de Deus, que eu baseie as minhas atitudes, as minhas escolhas de acordo com a palavra de Deus. Para isso é importante que eu tenha uma vida de íntima comunhão com Deus através de oração, com os irmãos. Isso é importante que eu priorize as coisas do reino de Deus. Eu dê prioridade, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas quantas vezes as pessoas estão fazendo o contrário? Buscando as demais coisas e, se der tempo, e se puder, as do reino de Deus. Não funciona. Então, meu amado, nós precisamos, como Daniel, vivermos uma vida voltada para Deus. Deus permite, meu amado, que isso aconteça por dois motivos. Primeiro, para fortalecer a nossa fé. Deus permite. Deus permite que as adversidades venham na nossa vida para fortalecer nossa fé. Imagine a fé de Daniel depois da cova dos leões. Imagine a fé de Davi depois que ele venceu o gigante Golias. Imagine. Então, meu amado, Deus permite. Então, nós temos que ter sabedoria para que, quando estamos na prova, ou passando pela prova, ou lá no fundo da cova, junto aos leões, permanecermos firmes com Deus, porque Deus está lá conosco. E vamos sair dali muito mais forte para a glória de Deus. Segundo motivo, para mostrar o seu poder na vida daquele que nele crê. Ai, que coisa maravilhosa. Hoje, quando nós olhamos para trás, quando você olha para trás, quando eu olho para trás, a gente vê situações que nós passamos e vemos que ali foi a mão de Deus nos guardando, nos protegendo, nos livrando, nos sustentando. E aí, irmãos, a gente vê o poder de Deus, o cuidado de Deus, o carinho que Deus tem conosco. Por isso, meu amado, Deus não abandona os seus. Nunca vamos encontrar relatos na história da Bíblia Sagrada, seja do Antigo ou do Novo Testamento, Deus abandonando aqueles que o serviram, aqueles que o amaram. Deus não, meu irmão, Deus é fiel. Deus é fiel. Por isso, Daniel, ele pôde sair dali, daquela cova, e ali o rei pôde decretar um outro
pôde colocar um outro decreto, dizendo que agora todos devam temer e tremer diante do Deus Daniel. E agora não era somente ali o reinado, não, agora eram todos passaram a conhecer o Deus de Daniel. Então, meu amado, Deus tem um objetivo muito grande. Quando nós passamos pela prova, quando nós passamos pela luta confiante em Deus, o nome de Deus é glorificado. E muitas pessoas, eu tenho certeza, que creram em Deus. Muitas pessoas entregaram a vida deles para Deus, porque não há outro Deus igual ao nosso Deus. O nosso Deus está acima de todas as coisas. Então, meu amado, o rei lançou um edito que todos temessem o Deus de Daniel. Deus quer que através da sua vida ele seja manifestado o seu poder. Então, meu amado, finalizando aqui a nossa palavra, Deus nunca abandona os seus. Quem são os seus? Aqueles que abriram o coração para Jesus, aqueles que confessaram o pecado a Jesus, aqueles que assumiram um compromisso com Deus e com a sua palavra, aqueles que procuram viver uma vida santa e agradável diante de Deus. Então, aqueles que têm compromisso com Deus e com o seu reino. Deus não abandona os seus. Eu não sei como você está passando, não sei como está a sua vida com Deus, mas, meu amado, você que está perseverante com Deus, na presença de Deus, continue firme com Deus. A luta está grande, a adversidade está grande, mas lembra da história de Daniel. Deus o tirou de lá. Deus é poderoso para tirar você e fazer de você um grande vencedor, seja de onde você está. Se você está distante dos caminhos de Deus, afastada da presença de Deus, que você possa voltar para Jesus, que você possa confessar a Jesus os seus pecados, pedir perdão, porque Jesus está de braço aberto, porque Ele ama você. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, não abriu o seu coração para Jesus, que você possa fazê-lo neste momento. E que você possa também pertencer a Deus, ser de Deus e ter compromisso com as coisas de Deus, porque a mão de Deus estará sobre a sua vida. Deus deseja, meu amado, nos abençoar. Deus deseja que nós sejamos felizes. Esse é o plano de Deus para nós. Mas Ele deseja que nós, assim como Daniel, priorizemos e tenhamos compromisso com Ele e com a sua palavra. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E eu quero convidar você para orar comigo. E eu quero, neste momento, convidar você, não sei como você está, não sei o que você está passando, mas Deus sabe. E eu quero dizer para você que Deus é todo-poderoso, seja questão de enfermidade, seja problema financeiro, seja questão de trabalho, seja o que for, eu quero que você, neste momento, apresente a Deus. Coloque diante de Deus, porque Deus tem poder para poder multiplicar, renovar, curar, fazer tudo novo, prosperar. Ele tem, Ele é o Todo-Poderoso. Então eu quero convidar você a colocar a sua vida diante de Deus e também a sua situação, crendo que Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar. Grandioso e amantíssimo Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez poder estar diante da tua presença e da tua palavra. Ó Deus, a tua palavra maravilhosa, Deus, que reforça a nossa fé, a tua palavra que nos conscientiza, a tua palavra que nos exorta, a tua palavra, Senhor, que nos faz andarmos no caminho do Senhor, termos uma vida santa e agradável ao Senhor, a tua palavra que nos repreende, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. E, ó Deus, nós, neste momento, colocamos em tuas mãos, ó Deus, a vida de cada pessoa, Deus, que está, ó Deus, ouvindo esta mensagem. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai, através do Espírito Santo de Deus, possa estar alcançando essas vidas. Ó Deus, dando firmeza, dando perseverança, Senhor, indo de encontro às suas necessidades, ó Deus. Ó Deus, aqueles que estão na tua presença, dê firmeza, aumente a sua fé. Ó Deus, aqueles que estejam longe, distante dos caminhos do Senhor, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor esteja convencendo, trazendo eles de volta, ó Deus. Ó Deus, e aqueles que ainda não entregaram a vida para o Senhor, ó Deus. Ó Deus, que neste momento o Espírito Santo do Senhor esteja convencendo, transformando, salvando essas vidas. Ó Deus, é o que nós pedimos.
Que assim, ó Pai, o Senhor possa estar nos abençoando. E que as nossas vidas sejam conduzidas, assim como foi a vida de Daniel, conduzida pelo Senhor. Ó Deus, que a nossa também seja cada dia conduzida, direcionada, guiada pelo Senhor. É o que nós pedimos. E oramos no nome santo e precioso de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Meu amado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. É sempre muito bom tê-lo conosco participando das devocional bíblica, que vão ao ar, né, pelo canal do YouTube, todos os dias às 19h30. Lembrando a você que também é importante você compartilhar, porque quando você compartilha, você vai permitir com que muitas outras pessoas possam também ouvir a palavra de Deus. E dá um like, isso aí também é muito importante, dê um like aí, né? E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve, para que você possa receber as notificações e não perder nenhuma programação que vem para abençoar a sua vida. Que Deus o abençoe rica e poderosamente.